Então, hoje é 11 de junho de 2016, eu tô com o Nilson Furtado, que gentilmente vai me conceder essa entrevista, que é para minha tese de doutorado, então já começo lhe agradecendo, né, por seu tempo, a sua disponibilidade. O Nilson Furtado nasceu em Santo Amaro, se considera santamarense até hoje, que meus familiares são de origem santamarense, né, da parte do meu pai. Da parte da minha mãe não, da parte da minha mãe são originários do Rio e vindo pela Vale do Paraíba e depois São Paulo, né, da parte da minha mãe. Mas a minha mãe nasceu em Avaré, mas é Nilson Furtado. E na sua juventude o senhor já tinha uma consciência política, foi buscando... Não, sempre tive uma consciência política porque meu pai era muito ligado. Meu pai que pode classificar-se com hoje de um político liberal. De um político de liberal, um político dentro do que podemos chamar de liberal, né? Que é uma pessoa que não... Mas as ideias socialistas que eu tenho é desde jovem, né? Desde meus 15, 16 anos. Muita leitura também, porque meu pai era um leitor ávido, igual eu sou também até hoje. Então ele permeava tudo, né? Desde a leitura socialista, a leitura todas, até o tal de Reddit. Lembra dele? E o senhor incorpora esse hábito de leitura? Leitura de todos os temas, todos os tons, mas principalmente leitura política, né? Leitura política e os clássicos do marxismo, do socialismo, que de vez em quando eu releio, né? Até para me adaptar aos tempos atuais, né? Que acaba não sendo velho, né? Acaba sendo atualizado. Porque muita coisa se repete, né? Por exemplo, o livro de Lenin, né? Imperialismo, uma fase final do capitalismo, é o que ocorre exatamente hoje, né? O livro de Lenin, escrito em 1905, né? Então se repete o que há, o domínio do capital, o domínio do sistema financeiro, essa coisa toda que ocorre, as crises que ele provoca exatamente para se beneficiar dela, né? Que é aquilo que Marx já previa, os ciclos, né? Os ciclos do capitalismo exatamente para dominar o sistema, né, capitalista no caso, né? Imperialista e capitalista. Né? O conceito de imperialismo é mais ou menos muito mais amplo, né? Mas é um conceito de dominação pelo capital, né? Pelas finanças, pelos trustes, né? Pelos blocos, enfim, por pequenos grupos de famílias ligadas ao sistema, né? Famílias e empresas também, né? Então é mais ou menos por aí. Ô, senhor Nilson, e na época da ditadura, o senhor já com essa consciência política, o senhor entra para a resistência política e é preso. Isso antecede, né? Aos 18 anos eu já participava de um movimento político, inclusive dentro do Partido Comunista, né? Pessoal ligado ao Partido Comunista, não filiado ao partido, né? Mas pessoal ligado ao Partido Comunista aos 18 anos de idade. E aí foi uma progressão. Mas nessa fase... Eu passei pelo Exército, inclusive, sou cabo do Exército, no sentido literal, né? Porque um acima de soldado é cabo, né? Mas eu dei baixa do Exército exatamente por isso, porque já previa um golpe como realmente houve, né? Como eu sou de 43, então passei pelo Exército em 62, 2 anos antes do golpe, já prevendo o golpe, porque todas as ações que eram feitas dentro do Exército já se denotava isso. Até inclusive eu brinco sempre com o Martinelli, né, sobre isso daí, que naquela pesadamente foi uma das mais mobilizantes foi os ferroviários, né? E o Martinelli é líder do ferroviário. Aí houve uma greve geral dos ferroviários em São Paulo, me determinaram que eu ocupasse a última estação, Paranapiacaba. E lá que eu conheci Paranapiacaba até hoje. Em Paranapiacaba eu fui conversar com os líderes, né? O pessoal que estava lá, não exatamente os líderes estavam lá, né? Falei, não, eu vim aqui apenas para evitar danos ao patrimônio aqui, não tem nada a ver, a greve é um direito legítimo seu. E ele foi dessa forma, brincando com o Martinelli, nem sei se ele estava lá nessa ocasião. Bom, podia estar em outro lugar, né? E o senhor, então, durante a ditadura, né, de 64 a 85, o senhor foi preso em alguma ocasião e aí entra na democracia? Não, o histórico é esse. Era metalúrgico, sou anistiado como metalúrgico, inspetor de qualidade que eu era, controlador de qualidade. E era metalúrgico, participava dos movimentos, das mobilizações metalúrgicas,
antecipando o golpe, mas já prevendo o golpe em 63, a luta maior foi pelo 13º, que até hoje é consagrado, já é lei, né? Consagrado no direito trabalhista, né? Aí eu dei continuidade à luta, já ciente do golpe, né? Quando veio o golpe, não foi de momento, porque eu não era um líder, né? Os líderes foram todos presos, né? Inclusive o Martinelli, né? E outros tantos, né? O Ferreira e tal. O Gaúcho foi posterior. Mas, então nessa circunstância a gente deu uma retraída, mas depois continuou a luta dentro do Partido Comunista e mobilizando outros setores também, né? Outras organizações, no caso a AP, por exemplo, né? O pessoal da AP, né? Da Ação Progressista, que já estava se criando, né? Se arregimentando, né? De uma certa resistência à ditadura também, e outros tantos, né? Não políticos também, de outras áreas e tudo mais. E foi nesse contexto, quando chegou em 70, fui simplesmente sequestrado, como eu digo, mas preso, não exatamente em casa, que sequestro seria uma coisa assim mais em casa, né? Mas também houve muito isso. Eu fui preso no que nós chamamos de ponto. Ponto eram locais de encontro para promover a luta de uma forma ou de outra, ações até, né, ações armadas inclusive, né? E a gente fazia esse processo todo. Aí caiu um companheiro muito próximo de mim, né? E esse companheiro foi extremamente barbarizado, acabou a minha casa, a casa da família, não sei, a casa da família, minha também, porque é da família, né? Era da família, já foi vendida. Mas simplesmente ele não teve outra saída, já tinham dados de mim, né? Já tinham reconhecimento e ele não aguentou toda a violência que sofreu e acabou a casa da família sendo invadida. O senhor teve passagem no DOPS ou no DOI-CODE? O senhor passou no DOPS ou no DOI-CODE? Não, dessa ocasião não. Nessa ocasião é quase um histórico, né? Eu tinha uma vizinha muito amiga e ela subindo comigo, indo para casa, né? Nilson, estou achando muito estranho. Era um bairro meio fechado, aí ainda hoje, né? Já de Santo Antônio. Aí falou, Nilson, alguma coisa está estranha nesse bairro aqui, porque tem gente estranha aqui. Aí eu disfarcei, ela era meio grandona, escondi atrás. E dei a volta e saí fora da área. Escapou. A casa estava totalmente tomada, né? Toda, e eles espalharam mais de dezenas de policiais, enfim, bandido, né? Eu chamo de tudo de bandido, né? No entorno todo e na descida, é um bairro pouca saída, né? Aí eu consegui sair fora do bairro e escapei dessa prisão que seria fatal, né? Eu acredito eu. Pelo que eles falaram, seria uma prisão fatal. Porque eles falavam para minha mãe, seu filho nós vamos matar porque ele não é simplesmente um ativista, ele é um líder, então nós vamos matar ele. Assim na cara dura. E minha mãe, vocês matam até a sua mãe, matar meu filho, para vocês não quer dizer nada, né? Vamos prender a senhora. Pode prender, só assim que vocês vão ver, que família que vocês vão enfrentar, viu? Então, mas foi assim, mais ou menos assim. Nessa ocasião, bem entendido, né? Como surgiu o Fórum de Ex-Presos Políticos? O Fórum de Ex-Presos, o histórico dele, o Fórum, né, propriamente dito, não uma transformação do DOPS em memorial. O Fórum começa numa leitura que a gente fez da Constituição de 88, que dava margem aos estados também ressargir, não seria exatamente ressargir, não sei o termo esse, ressargir as pessoas que estiveram presos dentro do Estado em função política e dentro do Estado em qualquer circunstância, com todo agravante, né, da prisão, da prisão e esses de direito. Essa foi a criação do Fórum, que resultou na criação do Fórum. Quando o senhor diz agente, quem era? O senhor e outros companheiros? Outros companheiros. O Gaúcho. Os iniciais é o Gaúcho, o Júlio Prates, que pode ser que até seja o Júlio Prates, o Ferreira veio a posterior um pouquinho, e o Martinelli. E daí veio vindo outros tantos companheiros que foram surgindo para dar força, né, dar apoio. E nós contamos com um grande apoio do Covas, né, até no sentido político, porque ele também foi perseguido,
chegou a ser detido, preso quase, né? O Mário Covas, né? E outros tantos, e tinha o Belisário, que era muito, o doutor Belisário, que era muito sensível a gente, né? E a partir daí nós tivemos apoio de políticos de várias áreas, tanto do PSDB, também do PT, de todos os partidos, partido do PCdoB e tudo mais, e fomos dando sequência na lei. Na lei em si, quando poucos da morte do Covas, ele sancionou a lei e deu andamento já na mão do Alckmin, né? Então esse é o início do fórum em si, né? Então vocês começaram a se reunir, estudando leis, como podiam, a partir do Estado, ter uma reparação financeira, e aí criam a Associação Fórum de Ex-Presos Políticos em São Paulo, com a ajuda, e aí vocês têm uma rede de apoio, né, com Mário Covas, com Belisário e outros, né? Com a lei em si, foram mais de 13 mil, né, em São Paulo. Então esses companheiros deram um esforço inicial para a criação do fórum, né? E outros seguem até hoje, no caso meu, do Gaúcho, do Ferreira e outros, né? Mas esse pessoal de 98 começou essa leitura dessa lei, né? Em 98 vocês começaram a se reunir. Com a finalidade dessa lei, né? Vocês se reuniam onde? Na casa de alguém? Um companheiro que foi até no Rio Grande do Sul buscar o texto da lei gaúcha, semelhante à lei nossa, no objetivo, bem entendido, não nos valores, né? Depois Paraná, uma leitura da lei do Paraná, né? Que foi concluído o pagamento em 98. Então, pequeno, eu falei, então nós temos direito também aqui em São Paulo. E aí espalhou o Brasil todo nesse direito, né? Nem todos os estados, mas a maioria dos estados consagram esse direito, né? E vocês começaram a se reunir em 98 na casa de alguém ou já tinham uma sala? Eu te reuni assim na rua mesmo. Depois conseguimos um apoio dos advogados, inicialmente dos advogados, que cedeu um espaço no sindicato dos advogados, não na OAB. E lá nós continuamos. E ali os PT cedeu espaço para a gente através do deputado Eloy Pietá. Com a filha do Gaúcho trabalhava, era assessora dele, né? Era uma assessora dele. E pelo pai também, né? Ela deu todo apoio. Então o Eloy falou, o gabinete é seu, fica à vontade. E aí fomos avançando. Quando foi em 2000, a coisa já estava a nível de aprovação, então deu um trabalho danado, porque tivemos que ter apoio de todos os líderes, como acontece, né? Todos os líderes de deputados, tivemos que conversar até com um tal de Capitão Conte, o Afanásio já sabe, essas figurinhas todas aí, tivemos que conversar, mas de certa forma a maioria, 90% deles deram todo o apoio pra gente. Ô, seu Nilson, em 99 teve uma peça lá no antigo DOPS, que ainda estava abandonado, né? Ainda não tinha nada dentro, que é a peça Lembrar é Resistir, do Isaías Almada. O senhor chegou a... Sim, eu tive até uma sensação muito séria lá, quase que eu disse, porque um dos personagens da peça, né, um dos atores, né, no caso, da peça, era semelhantemente a um dos que mais me torturou. E quando eu vi, por pouco não voei para cima, mas aí eu calma lá, eles colocaram as pessoas à disposição ali para dar esse apoio, como se fosse uma enfermagem, coisa assim. Aí, e como estava lá o prédio? O senhor lembra? Não, tinha coisa dentro? Não, a luta do prédio se deu no seguinte, porque... Não, na peça. Na peça em si, ainda não estava naquela mudança que tinha havido, né? Que depois nós recusamos ela, né? Não aceitamos. Mas estava ainda meio primário ainda, né? Na peça. Depois é que foi feita uma mudança, depois nós recusamos. E o Mendonça, né? O Mendonça, que era secretário da Cultura, né? Marcos Mendonça. Marcos Mendonça. E ele acatou toda a sugestão da gente. E ele acatou toda a sugestão da gente. Falou, olha, isso aqui do jeito que está, eles vão pensar que a gente está vivendo nessa circunstância tão dramática num hotel de 5 estrelas. Isso quando já estava memorial, né? Exatamente. Mas na época do Isaías Almada, quando ele fez a peça, vocês não tiveram participação, vocês foram ver a peça. Ver a peça e também já ciente que haveria essa mudança de conotação, né? Já tinha uma intenção de transformar.
Só que não era concreta ainda, né? Foi a pressão nossa que resultou na transformação do antigo DOPS, que pertence à Pinacoteca. A Terma é um prédio ligado hoje à Pinacoteca. E a cultura é que dá respaldo à Pinacoteca, então deu todo o respaldo a gente e até hoje dá esse respaldo, dando uma sala exclusivamente para a gente lá, né? Do qual o Ivan e outros companheiros, até que eu estive com ele ontem, né? O Carlinho Lichtenstein, né? Que é da mesma organização que eu pertenci, que foi a LN, né? Partido Comunista e a LN. Eu sempre friso isso para os comunistas não ficarem meio assim, por assim dizer. A não ser aquelas brigas internas lá do Tiradentes, aquelas coisas até normais naquela circunstância ali, né? Mas não tem nenhum que eu possa dizer que foi assim, tenha alguma mágoa, vamos dizer, nada, nem dele, não estou no sentido. Nem o Carlinho, nem o outro lá, o Manuel Cirilo, que foi o que montou o tal de quadródromo. Quadródromo, não? Quedódromo. Não, todos os companheiros que caíam e que havia consequências na prisão, né? Então eles faziam uma espécie de abordagem para ver o que falou. Como é que eu vou revelar para vocês numa circunstância dessa, maluco? Eu não posso falar tudo. Nem devo e nem posso. Se até hoje não falo, quanto mais naquela circunstância. Aí eu tive que falar, olha, quantos tem aqui? Na época tinha 600, no total 600 e tanto presos. Lá no Tiradentes. No Tiradentes. Aí eu perguntei por acaso. Tudo preso político? Tudo preso político, dos vários níveis, das várias organizações, de tudo. E tinha também alguns de segurança nacional. Mas o segurança nacional não era incluído na chamada grade de preso político. Ele era fora da grade de preso político. A grade era, preso político era uma, de segurança nacional era outra, né? O assaltante de banco, vamos dizer, né? Era outro, e até estelionatários, até ligados às estatais, que aprontavam alguma coisa nas estatais, né? Então não era exatamente político, né? Mas os políticos eram 670 o total. Chegou esse volume. Isso em que ano? Em 70, 1900, julho de 70. Essa grade eu tenho em casa, eu tenho ela em casa, essa grade. Ô, senhor Nilson, então tem a peça em 99 e aí vira o grande ano, né, para os anos 2000. Vocês já estão organizados como fórum de ex-presos políticos, como associação? Oficialmente 2001. Oficialmente 2001, mas 2000 vocês já estavam organizados, já tinha um movimento e já tinha um interesse, já tinha um prédio do DOPS em mente? Em mente. Porque a gente admitia que ele não poderia ser simplesmente tombado com característica de tombamento dessa, enfim, tipo pinacoteca, vamos dizer, né? Mas teria que ter essa característica de antiga prisão política, que é desde o tempo anterior ao tempo do Getúlio até. Desde 1920 que ele é tido como prisão dos vários, tanto política como comum, né? Era trazido preso do interior e ficavam presos ali até serem julgados ou não, né? Enfim, ele já tinha essa característica. E o Tiradentes também. O Tiradentes também já tinha essa característica até do tempo da escravidão quase, né? Ainda da escravidão, do final da escravidão, coisa assim, né? Então a gente lutou essa luta nossa, começando em 99 e consagrada em 2001, isso em termos de fórum, né? Aí foi quando essa acolhida do Marcos Mendonça para que transformasse o antigo DOPS em memorial, que ele usa um outro termo, não certo, é memorial da resistência, porque a característica dele, a nível político, foi essa mesmo, entendeu? Foi ali que houve tanto a violência da Tutóia como a violência ali foram muito semelhantes. A Tutóia foram muito semelhantes, isso é porque eu passei pelos dois. Eu passei muito forte pelos dois, tanto pela Tutóia, no tempo ainda que era urbana, né, Operação Bandeirantes, e pelo DOPS, que eu fui preso pelo DOPS, né? Eu fui preso. E vocês discutiam dentro do fórum essa necessidade de que o lugar fosse preservado, né, que fosse mostrado que foi como foi utilizado durante a ditadura, né? Verdade. E aí como é que vocês agiram? Vocês começaram a tentar reunir com o Marcos Mendonça, com o Serra? O Marcos Mendonça, o Covas, né, no caso. O Covas. O Marcos Mendonça, o Covas,
deu muito apoio para a gente nesse sentido, né? Então nós promovemos seria bem uma passeata, né? Com faixas e tudo do antigo arco do Tiradentes até ali. E foi isso que consagrou ele nesse ponto, né? Fizemos até um ato na frente, um ato com o Marcos Mendonça presente e outros políticos também, né? Foi ali, a partir daí ele se deslanchou nesse sentido, né? Quando foi essa passeata? O senhor lembra o ano? Foi em 99. Em 99? Ou 2000, acho que foi 2000, já em 2000. Nós saímos de um número, mais ou menos, centenas de companheiros, né? Saindo do arco do Tiradentes até o DOPS ali, fechamos o ato no DOPS. Dali para frente ela seguiu esse domínio nosso em relação a essa parte do memorial, que não é todo ele da gente. Nós temos um espaço lá, né? E quem chama essa passeata são os ex-presos políticos? Nessa ocasião, sim. Foi os ex-presos políticos. Nós do fórum, inclusive, já não o fórum ainda, né? Mas ex-presos políticos que reunimos, né? Que não tinha essa facilidade que tem hoje de mobilizar, né? Mas que reunimos, conversamos um a um, outro a outro, e mobilizamos mais ou menos umas centenas de companheiros e companheiras, né? E saímos lá do arco do Tiradentes até o DOPS. O senhor lembra de alguns desses companheiros que estavam? Com certeza o Carlinhos, o Manuel Cirilo, do que eu lembro assim, né? A Elza, né? Elza Lobo, que é muito ativa até hoje, né? A Elza Lobo, Elzira Vilela, doutora Elzira Vilela, né? A Ângela Mendes de Almeida, que eu encontrei com ela ontem também. A Ângela Mendes de Almeida, não é Ângela, ela cheguei, quem que chama? É Maria Ângela. É igual a Dulce Muniz, né? Que não é o nome Dulce Muniz. Não, porque Mendes de Almeida, né? Que chique, né? Tá bom. E a Ângela, a Márcia, a irmã dela, a Márcia Mendes de Almeida. A irmã da Elzira, a doutora Elzira, que é já falecida, né? Me foge a memória do marido dela, foram presos políticos, né, de uma maneira geral. Aí, o Carlão, Carlos Pereira, Carlão, foi esse pessoal todo. Bastante gente. Tinha muita gente. E o que vocês reivindicavam nas faixas? O senhor lembra o que tinha os dizeres? O DOPS é nosso, coisa assim, queremos o DOPS como memorial, o DOPS é um memorial, é da resistência nossa e da resistência de todos que passaram por lá, né? Enfim, essa foi essa reivindicação básica, né? E com faixas, assim, uma coisa assim, muito mais simbólica do que propriamente uma ação assim, de volume, né? Foi mais simbólica, né? Por isso que eu não digo, logicamente, 3 mil presos só em São Paulo, né? Não teria como mobilizar todos naquela ocasião. Então, aquelas pessoas que mais participam, né? Muitos deles até hoje, outros já falecidos, mas que mais participam. O Écio Rosseto, o Gaúcho, o Écio, que está muito mal, né? Que é o Sinfrônio, está muito mal, ele tem idade também, 90 e tantos anos, né? O Martinelli, o Ivan Seixas, né? O Ivan Seixas, o Politi, Maurício Politi, que ele nunca é mesmo, acho que é o Maurício. Ô, senhor Nilson, muito interessante. Na cadeira. Para de frescura, rapaz, seu nome é Maurício, não é Maurício. É francês, né? De francês. Ô, senhor Nilson, muito interessante que ninguém ainda tinha me falado dessa manifestação que vocês fazem do Tiradentes até o DOPS. E quando chega no DOPS, termina o ato lá. Termina lá. Ali é feito um discurso, é feito participação de políticos da época, né, Mendonça, enfim, tudo mais. Acho que até o Covas ainda vivo, né? Participou também, pelo menos de uma forma ou de outra. Enfim, foi interessante. Essa aqui, a questão avançou nesse sentido. A partir disso, o Marcos Mendonça acatou as nossas sugestões, né? De manter pelo menos algumas celas das características originais dela. Porque é um absurdo, né? Tirar essas coisas que marcou tanto a gente lá, no sentido até pessoal, que havia escrita, que é o inferno, aquelas coisas todas. Nossa consciência não muda nunca, aquelas coisas todas, aqueles lembretes da época, né? Aí a gente foi convocado todo esse pessoal e outros também para fazerem da lápide da pedra.
pedra. Ô, seu Nilson, o senhor chegou a participar de alguma reunião com o Marcos Mendonça sobre isso? Nós fizemos, tanto lá como fora. Era na Secretaria de Cultura? Onde é que vocês... Secretaria de Cultura. Nós fizemos algumas reuniões com ele, nem sempre comigo, às vezes com o Martinelli, outros, mas cheguei a fazer várias reuniões com ele nesse sentido, né? Para que ele desse todo esse apoio para a gente, para que essa marca não fosse apagada da memória do nosso povo, né? Da luta, da consciência política da época, coisa assim, né? E, inclusive pela juventude que estavam sendo atraída para visitarem lá, como são até hoje, né? Para visita lá, fazerem parte disso, né? Os primeiros que iniciaram foi o Martinelli, o Ivan Seixas, o Carlinhos Lichtenstein, e depois o Vanucci, né? O Paulo de Tarso Vanucci, o irmão dele poucas vezes ia lá, o Ivo, né? O Ivo Vanucci, né? Também foi preso também, né? Ô, seu Nilson, e primeiro eles fazem o Memorial da Liberdade, né? Que aí fizeram algumas entrevistas. O senhor chegou a visitar nessa época, assim que abriu? Visitei. Como era, o senhor lembra? Estavam fazendo aquela moldagem, né? Tirando lá toda aquela coisa nossa. Eu falei, não é por aí também não. Não que queiramos que ele mantenha essa situação medieval dele que era, mas pelo menos manter mais próximo. Característica original, do mais próximo possível. Exatamente devido a essa consistência que foi, né? Essa violência toda que foi ali, né? No sentido de tudo, né? Inclusive as celas, aquelas coisas todas, algumas escritas para preservar, né? Algumas coisas, manchas de sangue que era espalhada pelas paredes, né? E tudo, né? Que era até escrito, né? Era transformado em leitura até, né? É uma maneira, né? De a gente apagar um pouco a violência toda, né? Então a gente usava essa estratégia, até mesmo. Você sabe o que é, né? É o Morse, né? Código Morse. Sim. Ou então uma leitura. Já me falaram que vocês aprendiam, né? Na frente das celas. Colocava um espelho. Espelho assim, eu descia a fazer mais hoje em dia. Ô, seu Nilson, e no começo do Memorial da Liberdade, foi administrado pelo Arquivo Público do Estado, né? O pessoal do arquivo. Tinha umas professoras, né, da USP, tinha os funcionários, o Alfredo Leitão, um magrinho, branquinho de óculos, ele estudou comigo no doutorado. E aí ele me disse, eu participei das reuniões do fórum na época que os ex-presos queriam fazer o Memorial da Liberdade. E vocês participaram do processo da decisão do que fazer em cada cela no começo, no primeiro assim? Não necessariamente, porque a exigência nossa, eu admito que outros companheiros tenham feito essa participação mais ostensiva, vamos dizer, né? Mas no meu caso em particular foi mais nessa parte de manter ele essas condições. Hoje a gente foi taxativo nisso, né? Preservar muito dessas condições. Não que não alterasse, lógico, um prédio antigo daquele teria que ser modernizado, vamos dizer, né? Então, mas no início, admito que o Martinelli e outros tantos deram uma participação mais ostensiva. O Ivan Seixas e outros tantos, talvez até o Carlinhos, o Seixas, o Politi, né? O Maurício Politi, o Politi chegou depois. E outros tantos deram aquela coisa assim, mais direta, vamos dizer, né? Mas, de qualquer forma, eu, o Gaúcho e outros tantos fizemos essa cobertura, vamos dizer, né? Até que houve aquele ato lá na Sala São Paulo. Isso quando inaugurou-se bem depois, né? Inaugurou a Sala São Paulo, houve um ato nosso lá na Sala São Paulo, né? Ô, seu Nilson, então o senhor acha que se eu conseguir acessar as atas do fórum, que está com Ferreira, deve ter algum registro lá, né? Das discussões de vocês? Tem, com certeza tem. As atas tem sim. Tem sim, porque essas atas deu início ao fórum propriamente dito, né? Em 2001. Então o DOP já estava nesse encaminhamento, né? Então associou as duas coisas em conjunto, vamos dizer, né? O fórum, que foi cedido aquele espaço na Secretaria até hoje, né? Secretaria de Justiça. Secretaria de Justiça e o memorial que teve essa complementação, vamos dizer, né? Essa complementação com o fórum, né?
em conjunto, né? Respaldando o outro. Todos os atos que eram feitos, né? Assim, bastaram ser feitos lá, teatrais ou não, até entrevistas igual aqui, né? Eram feitas em conjunto muitas vezes com o fórum, né? E o fórum em conjunto com o memorial, né? E até hoje tem essa característica, até hoje, só que tá meio... Acho que depois que o Ivan saiu, ficou meio um pouquinho parado nesse sentido, né? Eu não sei como é que está lá hoje, porque faz tempo que eu não vou lá, né? Ô, seu Nilson, vocês reivindicaram então a transformação do prédio, aí ele foi chamado Memorial da Liberdade primeiro, né? Eu tenho até algumas imagens aqui, vou lhe mostrar. Tem uns documentos que eu consegui. Eu tenho muita coisa em casa. Ah, é? Mas eu não é que eu não consegui, eu esqueci. Mas outro dia a gente marca. Dei aquele aviso para ti, né? Que confirmasse comigo, né? Martinelli, esse aqui estou meio confuso. Não sei se esse aqui é no Puari, no Ormanha? Eu acho que não, né? Não conheço. Esse eu não sei quem é. Ari de Almeida, na Ormanha. Esse aqui é o Paiva. Esse aqui sou eu. Esse aqui parecendo a Rose, mas não é a Rose Nogueira, não. Aqui é o Gaúcho Ferreira, né? Aqui atrás quem é? Tô tentando lembrar quem é esse aqui. Esse aqui não estou tentando lembrar quem é. Esse aqui é o Paiva, né? É, o Paiva. José Paiva. Que era gráfico, né? É, gráfico. O Nilson, o Martinelli. Eu acho que é o Normanha, assim, o Ari de Almeida Normanha, viu? Isso aí foi quando vocês estavam se reunindo na Secretaria de Justiça, né? Já estamos na Secretaria de Justiça. Esse companheiro aqui, essa companheira, eu estou tentando lembrar quem é ela, viu? Essa companheira. Esse aqui acho que é o Ferreira. Não é o Ferreira, não. Tem o Chico Ferreira aí. Esse aqui. Esse aí. É o Ferreira, exatamente. Esse aqui acho que é uma mãe, assim, viu? Essa companheira aqui é a... Nossa, cabeça. É uma companheira que participa muito com a gente. E nesse período vocês estavam se reunindo lá na Secretaria de Justiça já? Já estava. Praticamente desde o início a gente se reunia na Secretaria. Até as reuniões nós, um pouco antecipando a aprovação da lei, já era na Secretaria. Com o apoio do Belisário, doutor Belisário. Então dali te ia para a Assembleia Legislativa brigando pela aprovação da lei. Até que um companheiro deu uma trombada esse famoso Campos Machado. Aí ele não queria atender a gente, né? Aí um companheirão de um filho espanhol, 2 metros de altura, falou, tromba ele para ver se esse baixinho... Aí parou o Campos Machado, olhou para cima, seu pai participou junto com a gente, você não sabe disso não, rapaz? Tá bom, seu Alonso, tá bom, seu Alonso, eu vou dar. Aí passou. E participou do pai dele, né? Viu só? Depois do Partido Comunista, né? E aí tem o Memorial da Liberdade, mas vocês não gostaram muito do que foi, como ficou, né? Originalmente, né? Inicialmente essa mudança, né? de características dele, essa modernização, vamos dizer, né? Aceitamos a modernização, porque um prédio antigo daquele tinha que ser modernizado, sim, mas tinha que preservar pelo menos um máximo possível, né? Não vou dizer um máximo impossível, mas o máximo possível, porque descaracterizava, né? Essa situação tão dramática que foi ali. Eu mesmo fiquei uma semana no fundão ali, que era solitária, e, enfim, estava descaracterizando até a solitária, o chamado fundão. Enfim, nós vimos lá o bacuri sendo arrastado ali pelo meio ali, que antes de pegar o bacuri da cela lá e arrastarem ele, porque já estava todo detonado, já morto quase, né? E montar aquela farsa lá embaixo que montaram, né? Em Bertioga. Então a gente tinha tudo isso. Então é essas coisas que a gente tinha que manter essa preservação da memória de lá. Agora, é uma coisa muito simbólica para a gente e muito forte também, mas tem que ser assim, né? Que não perder esse histórico, né?
E chamavam vocês para alguma conversa? Quando o museu já estava em funcionamento, o Memorial da Liberdade? Não, foi apresentado já pronto, né? Depois que passamos a exigir essas alterações necessárias, né? Mesmo entendendo a modernidade que deveria passar, que passaria por um cunho já de uma atual, vamos dizer, em termos de elétrico, em termos dessas coisas todas que todo prédio velho caracteriza, né? De instalar essas coisas todas, né? Modernas, né? Então foi basicamente isso, mas foi muito uma luta certa, né? E uma pessoa certa, né? Que o Marcos Mendonça nesse ponto entendeu a nossa luta, a nossa consciência. E aí vocês voltam a reivindicar para que não seja mais Memorial da Liberdade, para ser Memorial da Resistência. Por quê? Porque o termo resistência é um termo que caracterizou essa fase, e outras fases também, mas principalmente essa fase nossa, de vivência ali naquele local ali, com toda a violência que foi ali, né, também, né, e outros locais, eu não falo os dois principais, a Tutóia e ali, né, mas tivemos centro de tortura para todo lado aí, né, até em delegacia de polícia, né, que foram transformadas. O Fleury mesmo, quando ele fez confusão lá no DOI-CODE, né, já era DOI-CODE, não era ainda, já era DOI-CODE, ele foi sim, não, antes de ser DOI-CODE, era o BAN ainda. Quando ele fez certas coisas com os militares, o militar determinou que a Secretaria de Segurança despachasse ele para Vila Rica, delegacia de Vila Rica. Mas o cara, ia falar uma coisa, o assassino, outra coisa que eu ia falar. E ele o Fleury é assassino mesmo. Assassino mesmo, é isso, conta isso aí. Mas eu ia falar outra coisa pior. Mas ele... É isso também. Também, um canalha. Mas nesse sentido ele ia lá. Ele continuava indo lá. No meu caso mesmo ele foi. Segundo o delegado, não sei se foi o Mainotti, o Edson Mainotti, que foi o que mais me torturou, foi os dois. José Circo Oco e Edson Mainotti. Mas tinha um outro que era mais maneiro, como diz sigilo. Sigilo, né? Nem sigilo, é sigilo. E depois ele contou para mim, você esteve na mão do Fleury. Nós convocamos o Fleury para terminar o serviço. E ele falou, já tem muitos problemas com a UBAN. Não, esse é presunto da UBAN, foi o termo que ele usou. Ele é presunto da UBAN. No outro dia a UBAN invadiu lá, militarmente invadiu lá e me arrastou de cela fora, né, vamos dizer. E fui levado para a UBAN, onde fiquei 17 dias, né, mais ou menos. Eles tiraram do DOPS para levar para o IBAN. Exatamente. Invadiram lá. Invadiram. Acho que eles souberam, né, da minha prisão. Invadiram lá. Tinha uma grande rixa entre o DOI-CODE e o DOPS, né? Tinha uma rixa, era uma rixa de prisional, vamos dizer, né? Eles tinham as pessoas que estavam na lista deles. Eu era um deles, não era um deles. Então eles não admitiam que o DOPS interferisse nessa ação. O Fleury, no caso, não o DOPS em si, o Fleury, como chefe da gangue dele lá. Então ele não permitia. Então quando eles souberam. E também tem um detalhe curioso nisso tudo. A gente estava tentando, já naquela época, em 70, no início de 70, reagrupar as organizações de luta, né, de resistência. Então era uma tentativa de reagrupar, para fortalecer a luta, porque estava muito dividido em várias organizações, né? Então era uma tentativa nossa de reagrupar. No caso, algumas que tinham iniciado naquela fase ali, que é a rede do Bacuri, né? A Rede de Resistência Democrática do Bacuri. E outras organizações, a BPR no caso, a Vara Palmares, a LN, que era eu da LN, a P, um pouco da parte da P, e parte do PCdoB, que já estava dividido também de uma forma diferenciada da nossa, da LN, né? 80% era PCdoB e 20% da composição era Ala Vermelha, o grupo da chamada Ala Vermelha, né? Então a gente estava procurando esse reforço. E eles contavam que a gente fizesse uma reunião grande, seria uma reunião grande, né? De líderes para matar todo mundo. Essa era a ideia deles. Então,
a minha prisão frustrou essa questão. Então eles ficaram muito, na acepção da palavra, com o DOPS, né? Frustrou. Eu vim saber disso também depois, que pelos documentos que eu requeri, né? Constava lá que o pessoal da rede, inclusive o Bacuri, seria até o próprio Bacuri, fazia parte dessa composição, vamos dizer, né? Da tentativa, né? De fortalecer uma unidade entre nós, né? Das organizações, para fortalecer a luta, que já estava bastante difícil já nessa fase, né? De 70, né? Devido às prisões de todas elas, mas principalmente da LN, que já tinha sido detonado quase que, sim, a metade, no sentido de liderança, o Carlinhos, o Manuel Cirilo, o Lobo, né? Que é jornalista, né? O Celso Antunes Horta, o Lobo também, né? Que era enfim, todos eles, o Celso Antunes. O senhor chegou a passar na auditoria militar, seu Nilson? Todos que tiveram provas processuais, tiveram provas de Processo. Passaram pela auditoria. O senhor também? Passei. Só não tiveram aqueles que não tinham, aqueles não tinham grande peso na luta, né? Então todos que eram requisitados sobre as dados dele, de atuação deles, passavam pela auditoria, fechava na auditoria no sentido de auditoria militar. Aí era devolvido para o DOPS, ou uma vez ou várias vezes, e depois o DOPS montava todo o processo em cima e passava para a auditoria também, e era julgado a auditoria, né? O senhor lembra lá de algum relato de alguém que tenha sofrido tortura lá no prédio da auditoria? Não, a instrução que a gente tinha, algumas organizações não, mas a nossa, a ELN, propôs que depusesse com toda a franqueza e pronto. Foi que eu brisei lá no juiz auditor, o famoso Nelson Guimarães. Nelson Guimarães, falei, realmente eu fui muito torturado. Você afirma? Afirmo com toda a clareza. Aí ele ficou aquele que não colocava nada disso no processo, né? Mas o senhor não sofreu tortura por afirmar isso lá depois, não? Não. Lá mesmo? No momento não, a não ser pressão, né? Não sei pressão. Rapaz, você não tem duas vidas. Eu falei, eu sei disso. O senhor foi em que ano lá na auditoria julgado? Eu fui julgado mesmo em 75. A ELN teve 3 processos. Do qual faço parte, 2 também eu tenho presença nele, e 3 que foram finalmente. Quando já eram outros companheiros, o Mamizuca, enfim, estou lembrando assim, o Mamizuca é um deles, né? A gordinha, que a gente chamava de gordinha, né? Que é de Campinas, né? Está em Campinas, ela. Enfim, minha cabeça está fugindo do nome, né? Enfim, a Mafra, que faleceu há pouco tempo, a Márcia Mafra, né? Esse foi mais na terceira fase da LN, né? Foi que fechou, né? Já em 74, mais ou menos. 72. Então, quando fechou, já começaram o julgamento por essa escala, né? 1, 2 e 3, né? Então, fui julgado fui mantido nas duas, pelo menos, mas fui julgado juridicamente pela LN 1, que constava centenas de nomes, né? São 150 de presos mesmo, né? Os outros entraram como apoio, coisa assim, né? Mas oficialmente 170, 150 e pouco, junto com os dominicanos, né? Com os freios dominicanos, que foram julgados antes. Os dominicanos foram julgados antes até para dar essa atenção à exigência do Papa, coisa assim da época, né? Que queriam encerrar esse assunto de qualquer jeito, né? O Papa, né? Foi ordem papal até para encerrar esse assunto, então foi antecipado o julgamento dos dominicanos, da comunidade dominicana, né? Que aliás deu muito apoio para a gente, né? Muito bacana. Todos eles, tenho amizade com todos eles, Frei Beto, Frei Ivo Libelspun e o grande Frei Josafá, que não sei se está vivo, se estiver vivo, já está beirando 100 anos. Frei Josafá. Sim. O seu Nilson, o senhor passou por muitos lugares históricos para que a minha geração, por exemplo, que não viveu a época, entenda o que foi a ditadura, né? Essa é uma matéria que saiu no jornal sobre a inauguração do Memorial da Resistência, né? É mais ou menos isso, é certinho, os termos estão certinho. O Sayab mesmo deu muito apoio pra gente, o João Sayab.
e cultura e tal. Se eu perguntasse para o seu Nilson, na perspectiva pessoal mesmo, além do fórum, aí eu estou tirando o fórum e esse preso político, o Nilson Furtado, por que o senhor viu a importância de recuperar esse lugar e de transformar em um memorial? O sentido do DOPS, por várias fases, do Tiradentes também, mas principalmente o DOPS, São Paulo principalmente, teve essa característica, não só interrogatório, como prisional também, prisão. Prisão política como prisão com outras características, inclusive o Dioguinho, né, o famoso Dioguinho, passou por ali, depois conseguiu escapar e continuou até ser morto, né? O famoso bandido, o nosso lampião do interior nosso. Mas, enfim, então a gente, com essa característica, tinha que manter esse jogo, porque já que o Tiradentes já tinha sido dissolvido, então seria mais ou menos para... o Tiradentes foi dissolvido em 75, Tiradentes. Eu devo a minha soltura até pelo Tiradentes, né? Em tese. Lógico que eles seguravam, mandando lá para o Carandiru. Eu cheguei para o Carandiru. Eu e um outro companheiro que suicidou, já falecido. Suicidou bem depois, né? Mas um outro companheiro muito forte da época, companheiro de luta, né? Muita consciência e luta. E José Alprim Filho, pode citar aí, grande memória dele, com respeito. José já era chamado de Mr. X. Esse Mr. X porque ele resistiu muito à violência, né? Não queria falar nem o nome dele, coisa assim, né? Aí colocar, então ele não vai, o nome que vai pegar para ele é Mr. X. Aí ficou o Mr. X até hoje, nos documentos consta como Mr. X, mas não tinha esse nome, o apelido dele era Bigode, porque ele usava bigode, coisa assim. Então, a gente achou que deveria manter que a ideia era dupla, né? Mas como foi exigido a demolição do Tiradentes, então, pelo menos esse espaço tem que manter essa consciência política dessa época toda, né? Desse período até anterior, né? Foi conosco que nasceu, né? Essa situação, essa conotação do DOPS, né? Sempre teve essa conotação de prisão e tortura e tudo, né? Toda a violência possível e inimaginável ali, né? Ô, senhor Nilson, em 2007 vocês fizeram uma atividade grande, né? Uma reunião dos ex-presos políticos, veio gente de todo o estado. O senhor lembra o que vocês discutiram nesse dia? Por que vocês se reuniram, chamaram todo mundo? O tema que aqui é o tema já dessa fase, né? Já estava bem aberto e bem em andamento, né? Anistia, né? Legislação, abertura dos arquivos, que a gente luta até hoje, né? Não os arquivos possíveis, né? Que isso foi aberto com muita restrição, que todo mundo sabe que aquele outro, que eu não vou falar, você sabe quem é? Cunha, Tuma. Limpou tudo que pôde, né? Aquela porcaria, figurinha lá, aquela merda, enfim. Mas, enfim, movimentos sociais de hoje combatem a impunidade, é isso mesmo, essa temática mesmo. Vocês lembram se nesse evento, nessa reunião, vocês chegaram a falar sobre o caso do DOPS, o prédio do DOPS? Sim. Não, mas o DOPS já estava criado, né? Já estava criado, em 2007. E nós fizemos uma espécie de um congresso ali, sabe? Uhum. Fizemos uma espécie de congresso. Até reencontrei o jornalista, o Cavalcante, Cláudio Cavalcante, né? Que é do POC, Partido Operário Revolucionário Trotskista, né? Ele e o Túlio Vigevani, você conhece o Túlio? Não. É uma grande pessoa, uma grande figura, professor, né? Túlio Vigevani, italiano. Então é muito bem, exatamente isso. Eu lembro desse. Então, foi muito bom, foi muito bem atraído isso daí. Teve mais ou menos centenas de companheiros, acredito eu, que teve centenas. Foi muito bonito isso. E se discutiu o caso para ser o Memorial da Resistência aqui nesse fórum? Para manter, né? Porque já estava tendo essa característica de resistência, né? Para manter ele como Memorial da Resistência. Porque seria uma forma, inclusive, de trazer a memória disso tudo até para a juventude, né? Como o Seixas, né? E outros companheiros lá passaram a fazer essa convocação,
que chegou a reunir centenas de uma vez só, né, centenas de jovens, estudantes de faculdade, de tudo, né? Faculdades, até de escolas públicas, né? Também de um nível mais de segundo grau, vamos dizer, né? E foi muito bom nesse sentido. Eu achei uma boa iniciativa até desses companheiros que fizeram toda essa luta toda, né? Inclusive fui convocado para participar lá. A gente não corre danado nesse sentido político, né? Então, política não tem tempo também, isso é importante que você fala, porque ali só se fala muitas vezes em nome de estudantes, e você tem uma característica única, você foi operário e um operário intelectualizado politicamente, coisa que uma boa parte dos nossos operários não possui muita guerra, muita luta, o Raimundinho, por exemplo, o Jerônimo, o grande Jerônimo, mas não tem essa característica sua de uma capacidade política e leitura política, vamos dizer, né? Desde jovem, né? Desde de 15 anos, 18, 16 anos, né? Eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho um arquivo em casa de 40 anos, arquivo jornalístico. Lógico, na época da ditadura você não tinha como colher muita coisa, né? Se guardasse... Mas o suicídio do Massa Fome mesmo eu tenho, que depois de tudo que ele sofreu, e depois daquela quis aprontar em cima dele, né? Admitindo que ele fosse o famoso japonês da metralhadora, né? E não era ele, era o Shizu Ozawa. Tem um músico com esse nome que não é o mesmo, né? Ele é Shizu Ozawa, professor também, né? Não professor músico, é músico também parece. E desse processo o senhor tem documentos do processo de transformação do prédio do DOPS? Devo ter, sim, porque eu tenho realmente, o arquivo meu é impressionante nesse sentido. É um arquivo que eu sou muito leitor, né? Então nas leituras eu vou separando, tanto jornalístico como leitura de revistas, né? Tem por exemplo, os jornais de Tempo, né? Em Tempo, tem os jornais Opinião, que era ligado ao falecido, né? Aquele político nosso, morreu junto com Ulisses, né? Severo Gomes, e outros tantos. Então tem esse arquivo, não somente o arquivo, como essa documentação toda é preservada até hoje, né? Porque até a dona Maria muitas vezes, tem que diminuir isso, eu estou diminuindo, estou eliminando, só não vou eliminar as corrupções que já tinha mais de 5 Isso eu destaco, está tudo destacado, corrupção. Tem um bloco que é só de corrupção, e o Dr. Sérgio Moro não descobriu ainda, não. Eu nem sei, estou brincando, eu gosto do Sérgio Moro em certo sentido. Ô, seu Nilson, então, de fato, o senhor me conta que a participação dos ex-presos políticos foi fundamental para recuperar o prédio do DOPS, né? Foi muito essencial. Muito essencial por essas razões todas, né? Porque são pessoas que vivenciaram. 80%, para não dizer 100%, que não é 100%, que tinham prisões tão arbitrárias que elas se fechavam no DOI-CODE ou até no DOPS na época, né? Mas a maioria, 80% das prisões ou até passaram pelo DOPS. Muitas vezes sofrendo toda a violência que sofriam no DOI-CODE e era sofrida também, apesar que muitos tentam confundir isso, mas é verdade. Essa é a verdade. No caso meu é bem claro, né? Fui preso pelo DOPS, fui levado dessa forma, que eu já falei, né? Com toda essa violência toda. Lá no pátio da Urbano tinha uma peça de roupa no corpo maior, que detonou tudo, né? Até hoje tem problemas de pé, de membro, enfim, para ser mais sincero, de escroto, né? Até hoje tem problema. Enfim, mas foi nessa circunstância que ali fechou na UBAN, ainda era UBAN, fui devolvido novamente para o DOPS, com a mesma violência que eu tinha sofrido. Enfim, foi um mês praticamente de muita violência, né? Um mês. O Tiradentes ele foi demolido, né? Ficou só o arco. O DOPS foi... Simbolizando só o arco, o que foi o Tiradentes também, o outro centro de horror de São Paulo e do Brasil todo. De horror mesmo. Então, com características medievais também, de horror medieval, né? O DOPS ele foi transformado em memorial graças à reivindicação de vocês, que foi atrás do governo e exigiu, né? Nós fomos essencial para isso, porque o pessoal realmente foi para cima, né? Quando soube que estava descaracterizando ele, nós fomos para cima.
Eu falei, não é assim que funciona, não. Não se pode perder uma memória dessa simplesmente para modernizar. Até se entende a modernização, porque precisa realmente modernizar. Mas não podemos aceitar essa descaracterização total dele nesse sentido. Mantenha a sua originalidade, né? As divisões, não, quinto andar, que era dominado pelo Fleury, né? Que dali é que partia toda a violência dele, todo o barbarismo comandado por ele, né? Isso é a canalha, né? Seus asseclas, né? Para não dizer outro nome. E hoje o DOI-CODE, que é um outro lugar muito emblemático aqui de São Paulo, né? Foi tombado, mas segue sendo uma delegacia, né? O senhor acha que tem que fazer alguma coisa ali? Acho que ali tem que manter, principalmente a parte que foi utilizada como DOI-CODE. Necessariamente não todo ele, mas a parte que ele foi tomada pelo Exército, né, como delegacia, por ficar próximo também do comando militar, né, que é o QG, né, onde muitos companheiros passaram pelo QG, então estava criando uma dificuldade muito grande para o próprio Exército, que nem todos admitiam nesses termos, né, nessa violência toda. Então foi um meio deles de transferir a violência para um outro local, fora ali e próximo do Exército ali, do QG, do segundo Exército ali, né? Mas hoje o senhor acha que tem que fazer alguma coisa ali ou tombamento já basta? O tombamento já basta, manter talvez até uma forma de uma lápide ali, uma coisa assim mais memoriativa, vamos dizer, né? Um simbolismo, né? Que nem nós fizemos também parte, apesar que a obra do arquiteto, não, pintor, que saiu, um arquiteto, outro é pintor, da nossa querida, que faleceu há pouco tempo, né? A cabeça está ruim, daquela a pintora nossa japonesa, que vi logo no início. Ah, Otaki? O Rui Otaki, que nós fizemos no Ibirapuera, né? Aquilo ali é uma coisa mais ou menos moderninha, né? Mas é interessante, teria uma outra característica no pátio ali do DOI-CODE, né? Seria interessante que fizesse isso, na minha opinião. Eu achei que muitos companheiros é igual, né? Mas foi uma lápide em memória a todos que passaram, que não foram nenhum nem dois, foram centenas, para não dizer milhares, que passou por ali, né? Ô, senhor Nilson, depois de toda essa história de luta, de resistência pela democracia, por que o senhor acha que toda essa história tem que ser preservada? Por que a gente tem que guardar essa história? O país que não tem história é um país que não tem memória também, né? Então todo o país tem que preservar para as gerações, para as novas gerações, tudo isso que foi feito, que desejamos que não haja, mas que risco sempre há. Então a gente quer transferir, porque uma parcela ainda muito grande da juventude e do povo de um modo geral não tem essa noção. No meu bairro mesmo, um bairro popular, né? Lógico que aqueles que mais próximos de mim, politicamente ou até pessoalmente, né? Sabem tudo isso, né? Mas outros que não têm essa proximidade, vamos dizer, que eu sou por assim dizer, sou uma joia rara no local, né? Era popular daquele, não sei se outro companheiro que suicidou, né? Enfim, então poucos têm então isso. Por exemplo, aquela entrevista que o Carlos Dornelles fez em casa foi muito interessante. A partir dali, senhor Nilson, gente que nem sabia sobre o meu nome, tudo bem, senhor? O Carlos Dornelles, do jeito que ele entrevistou, né? Uma entrevista bem aberta, né? Muito interessante. Enfim, é basicamente isso. A minha intenção, nossa intenção é sempre essa, é trazer a juventude num sentido amplo. Né? Porque esses fatos todos que estão acontecendo, porque nós nunca aceitamos isso, não. Nós somos criados por princípios que, politicamente, todo mundo tem direito de ter o seu ganho político, mas não em bandalheira, em corrupção, isso não aceitamos, parta de quem partir. E até sentimos muito que muitos deles alguns deles, um dia eu estava falando sobre isso daí, eu coloquei, olha, eu tenho uma grade de 70 em casa, dos 600 e tantos, se tiver uma meia dúzia envolvida com esses rolos, é muito. Talvez até porque o seu não chegou a ser preso propriamente dito, você foi pego
Congresso da UNE, trazido por DOPS, tal, feito a ficha dele, levado para o Tiradentes, logo em seguida o sequestro do americano, né, do embaixador americano, e ele foi incluído no sequestro, no banimento, né, no caso que é sequestro e banimento ao mesmo tempo, né. Isso é uma das pessoas que eu falo. O pai do Alexandre, né, o Leonardo Padilha, né, esse foi em função religiosa, até que ele é luterano. O Anivaldo Padilha? Anivaldo. Ele ficou preso um tempinho lá, 6 meses, depois foi solto e teve que sair do país, né. Já com o Alexandre, ele já tendo nascido, o Alexandre foi ver o pai só depois de muitos anos, né? Quando ele retornou do exílio, né, o Anivaldo. Boa gente, eu gosto mais, né? Enfim, é esse pessoal nosso que está lá incluso nessa grade, no qual se tiver para chutar, se tiver uma dezena que estão envolvidas em algum rolo, é muito. Então a gente tem como insistência de a gente, não que o político não deva, os políticos, o professor, o historiador, todo mundo tem direito a isso. Se eu fosse vereador, eu teria que ganhar como vereador de uma capital como o peso de São Paulo, por exemplo. Se eu fosse prefeito, eu ganhar como prefeito. Se eu fosse governador, senador, enfim, qualquer coisa, teria que ganhar nessas condições. Mas isso mantendo sempre esse respeito ao dinheiro ética, público, né? A ética e ao dinheiro público, né? No sentido porque o dinheiro é público, é nosso, né? Do povo, aliás, do povo. Então é isso. Ô, senhor Nilson, tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor quer falar, deixar registrado? Eu acredito que a gente deve marcar um outro encontro. Vou fazer talvez uma separação documental e aí te trago, aí não sei qual além do fórum em si ou além do memorial em si, além de outras entidades que nós temos, como a ANAP, por exemplo, que é uma entidade que nós criamos há coisa de 10 anos atrás, mais ou menos. É uma entidade com essa mesma finalidade de anistia, resistência e tudo mais, histórica. O nosso presidente é o Stanisław Żarmeta. Só pelo nome já sabe de onde ele é, né? Polonês. Stanisław Żarmeta, que é o sogro do Boulos, Guilherme Boulos, esse briguento do Guilherme Boulos, do MTST, né? MTST. Então, nós somos diretor também, assim, eu sou diretor do fórum, e tem um histórico que é muito interessante, possível, que está muito fraco hoje em dia, depois da saída da Rose Nogueira, né? A jornalista Rose Nogueira, está na mão de uma outra jornalista que é Vilma Amaro. E essa é Conheço as duas. É o grupo Tortura Nunca Mais. Exatamente, do qual faço parte também, sou diretor lá também. Aliás, ao mesmo tempo quase. Das entidades que menos tempo eu estou essa entidade ANAP, né? Que tem, mas nos dois casos, do Fórum e do Grupo Tortura Nunca Mais, até um pouco antes, foi em 99, fins de 99, 2000. E um pouco antes do Fórum até, né? Seu Nilson, muita história e muita luta, né? De grande coisa. Ali no grupo, não sei como é que foi feito, porque não fiz essa vasculhagem ainda, né? Mas não sei, mas tem um arquivo, menina, um arquivo impressionante. Muito bom arquivo. Até o Arroio, você sabe José que Luiz de Arroio. De Arroio. Mas você vai mexer nisso, você tem que usar até. Olha, doutor, eu não sou muito de usar essas coisas, não, mas doutor, não, professor. Eu não sou muito de usar essas coisas. As luvas, tudo, né? Certo. Tá bom. Então, muito obrigada, viu, seu Nilson?